Sim? Então tá bom. Muito obrigada, viu, por aguardarem. E eu peço desculpas aí pelo inconveniente do probleminha no som. Então, boa noite a todos. Gostaríamos de fazer, em nome, né, do Comitê de Autossuficiência da Estaca, gostaríamos de fazer a todos bem-vindos, né, a essa live, agradecer a participação de todos vocês que estão conosco essa noite, de forma virtual. E para dar início à nossa live, nós teremos uma primeira oração pela irmã Neide Saturnino. Pode fazer para nós, por favor, irmã? Posso sim. Nosso bondoso e amado Deus que está no céu, é com muita humildade que curvamos nossa cabeça para lhe agradecer pelo dia que o Senhor nos deu, pelo evangelho que nós temos em nossa vida. Que nós possamos ter o seu Santo Espírito nessa live que nós vamos ter agora. Abençoe a pessoa que vai ministrá-la. Nós possamos entender, que possa nos ajudar com os nossos sentimentos e nossas emoções, para que nós possamos permanecer firmes dentro do seu evangelho, Senhor. Nos abençoe o resto da semana, para que nós possamos nos preparar para as aulas, para receber orientações do Senhor. Essas coisas que nós lhe agradecemos humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, irmã Neide. Então, para dar início, nós vamos ter primeiro testemunho, né? Nós vamos ter 2 testemunhos de pessoas que têm feito os cursos de autossuficiência e vão compartilhar o quanto isso tem ajudado e de que forma tem ajudado na vida delas. Então, primeiramente, nós gostaríamos de chamar a irmã Elaine Silva, da ala de Bonifácio, para compartilhar o seu testemunho. Oi, me escutam? Sim, irmã, estamos Boa ouvindo. noite. Eu sou a Elaine Silva, sou da ala José Bonifácio e quero compartilhar com vocês o quanto esse curso foi importante na minha vida. O curso é composto em 10 aulas, onde essas aulas a gente tinha o desafio de estudar, ponderar e depois, no decorrer da semana, a gente colocava em prática alguns exercícios que a facilitadora nos passava. Então, nesse decorrer da semana, tenho certeza que todos nós temos desafios no trabalho, desafios em casa, desafios no trânsito, na condução, em todos os lugares. Então, dentro desses desafios, eu consegui descobrir alguns gatilhos que me atingiam. Então, um exemplo, quando eu ficava muito estressada com alguma coisa, eu ficava nervosa, o que eu fazia? Imediatamente eu já lembrava do curso, eu já lembrava do exercício de respiração, eu já lembrava que eu tinha que respirar por 10 segundos no mínimo, ficava lá respirando, como diz meu filho. Esse período de respiração oxigenava meu cérebro e eu conseguia, naquele momento de estresse, responder adequadamente àquilo que estava acontecendo, ou até mesmo alguma discussão, eu conseguia ter a calma e a paciência de responder adequadamente, e por muitas vezes consegui também me calar, porque na hora do nervosismo, do embate, da discussão, do calor, você acaba tendo uma reação. E quando você para respirar, aquilo meio que bloqueia. Então você consegue ter uma sabedoria ao responder. Então isso me ajudou muito, 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 muito. Então diversas vezes quando eu tinha alguma coisa, algum desafio, eu sempre me lembrava: se eu estou fazendo esse curso de resiliência emocional, é porque eu me propus a aprender e eu me propus a mudar. Então, como a gente é ser humano, tem muitos conceitos que a gente tem dentro de nós mesmos que é difícil mudar. Então, vou dar mais um exemplo que eu mudei na minha vida através do curso. Era uma pessoa, um colega faleceu, eu ia toda de bom grado, dava os pêsames para aquela pessoa e muitas vezes falei para aquela pessoa: com certeza, fulano vai estar em bom lugar. E já tive várias vezes a resposta: como que você sabe que ele vai estar em um bom lugar? Você já esteve lá? Eu ficava constrangida, mas não mudava isso, continuava agindo da mesma forma, porque eu conheço o plano de salvação, mas aquela pessoa que talvez eu disse isso naquele momento não conhecesse. E no curso foi muito especial, que também teve esses tópicos de que forma a gente poderia
conversar com pessoas que estivessem passando por um problema de luto, conversar com pessoas, fornecer um ombro amigo para aquelas pessoas que estivessem passando por uma depressão. Então, foram abordagens no curso que eu consegui colocar em prática e mudar aquilo que eu estava fazendo sempre, que é um exemplo do luto. E também tem uma parte bem interessante do curso, que é, no curso deixa bem claro que se você tem problemas que você considera que seja um pouco mais grave, você tem que procurar ajuda médica. Então, na segunda aula do curso, eu detectei que tinha um pilar da minha vida, que era o pilar da emoção, que estava bem abalado. Então, eu procurei um médico, procurei um psicólogo e fiz uma terapia. Então, eu fazia a minha terapia toda segunda-feira e o curso na quarta-feira. Então, para a minha vida, isso foi perfeito. Foi um encaixe, assim, sensacional. Consegui descobrir muitas coisas e aprender muitas coisas e compartilhar muitas coisas também. Então, eu quero prestar meu testemunho para todos que estão aqui, que esse curso foi maravilhoso, que com certeza foi inspirado pelo Pai Celestial, pois ele sabe quanto está sendo tão difícil esse período de pandemia em nossas vidas, e que precisamos, sim, nos tornarmos pessoas melhores, precisamos, sim, nos tornarmos pessoas equilibradas e, principalmente nesse momento, pessoas resilientes, e precisamos cuidar do nosso emocional. E é esse testemunho que eu peço para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã. E nós também vamos chamar a irmã Vitória do Carmo Claudino para compartilhar seu testemunho da ala de Cidade Líder. Irmãos, eu gostaria só de fazer um lembrete, tá bom? Só um lembrete antes, Vicky. Essa live ela está sendo gravada para ser disponibilizada posteriormente no YouTube para aqueles que desejarem assistir, tá bom? Então, só o lembrete de que nossa imagem está sendo gravada hoje. O tempo é seu, Vicky. Então, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho para vocês de como eu sou feliz pelos cursos de autossuficiência. E aí, corta para o começo da pandemia, fazendo a aula de English Connect lá em Cidade Líder, em 2020, e eu em 2021 na ala de Cidade Tiradentes, ala de Tiradentes, fazendo o curso de finanças pessoais e de resiliência, né? Assim como a irmã compartilhou. Então, foi uma bênção em minha vida, irmãos. 2020 foi um ano que eu fiz algumas metas e, por incrível que pareça, foram 3 metas que estavam dentro desse curso, dos 3 cursos, né? Aprimorar o inglês, buscar terapia, porque, na verdade, para mim, você não precisa ter nenhum tipo de doença. Todo mundo precisa passar pela terapia para vencer seus medos, para vencer seus desafios. E finanças pessoais, né? A minha meta de 2020 era ser uma pessoa financeiramente mais organizada, né? E eu gostaria de prestar um pouquinho de testemunho hoje dentro da classe de finanças pessoais, né? Falando um pouco dos 3 bem rápido em geral, eu gostaria de iniciar falando sobre as turmas, né? Eu sou muito grata. Eu acho que a Vitória está com um problemazinho de conexão. Só um momentinho, irmãos. Está travando aqui. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Agora estamos ouvindo, Vi. Então, uma das coisas que eu sou imensamente grata e eu fui ricamente abençoada foi pelas turmas que eu tive a oportunidade de fazer os cursos, né? Eu tive pessoas e companheiras maravilhosas que abençoaram a minha vida nos momentos, acho que mais difíceis que eu passei nesse período de pandemia que nós estamos, né? Pessoas em que realmente me conheceram e não precisou eu dizer, né? Se eu estava com algum problema. Elas sentiram, elas detectaram e elas me procuraram para poder conversar comigo, né? Então, eu sou muito, muito grata
porque eu sei que esse momento, esse período que a gente passa junto, é um período que a gente se torna meio que uma família do outro, né? A gente sabe um pouquinho da vida do outro, um pouquinho de como a rotina é da vida do outro. E, irmãos, eu sou muito feliz pelas amigas que eu já tinha e pelas amigas que eu fiz nesse curso, né? E lá durante o curso de Finanças Pessoais, no começo da pandemia, eu tinha feito um planejamento e que estava dando certo, né? Dentro do meu lar, eu consegui fazer uma planilha, fazer uma organização, e estava dando certo, né? E o curso ele veio para poder abençoar, realmente, com todas as outras coisas em que eu precisava buscar autossuficiência financeira, né? Seja num seguro de casa, seja num seguro familiar que talvez não tivesse, seja num plano de emergência que todos nós precisamos ter, né? E tem uma citação que foi lá no começo do curso, que ela fala assim, gostaria de compartilhar com vocês. Uma das ferramentas de Satanás mais comuns e poderosas para destruir as famílias é a negligência financeira e o estresse que a acompanha. Uma vez que as famílias são essenciais ao plano do Pai Celestial, é importante que evitemos a culpa, a desconfiança e a raiva em nosso lar. Sendo você casado ou solteiro, administrar as finanças de modo prudente aproximará seus entes queridos um dos outros e de Deus, e pode ser uma medida de proteção contra o mal. Uma abordagem unificada para a administração financeira pode, em última análise, trazer gratidão, harmonia e paz. E eu presto testemunho de que isso é verdade, né? Uma das coisas que todo mundo, às vezes, esquenta a cabeça como que vai ser o nosso plano financeiro? Eu, quando eu era solteira, sempre tive muita dificuldade de administrar meu dinheiro. Salvo aí a minha mãe, que sempre pegou no meu pé, por muitas vezes tomou conta do meu plano financeiro, né? E por conta dela, por conta de muitas coisas que ela me ensinou, né? Por ser uma pessoa sempre muito bem organizada financeiramente, eu pude colocar essa meta em minha vida e conseguir cumprir. E com o curso veio toda a parte espiritual, né? Como o Senhor, ele prepara todos os tipos de autossuficiência que a gente precisa adquirir em nossa vida, né? E como o Evangelho, ele está inserido em tudo, né? Como estudando o meu alicerce dentro desse curso, eu pude enriquecer, né? De que eu preciso estar financeiramente preparada para o futuro, para os planos da minha família, eu preciso estar em harmonia no meu lar, né? Porque essa falta de planejamento, esse não ter talvez esse plano de emergência ou uma experiência que eu gostaria de compartilhar bem rápido. Eu tinha o seguro de casa, né, na verdade, e eu sabia que precisava fazer, mas não sabia, assim, o valor, né, vamos dizer, não sabia o valor exatamente de como que era importante ter isso, né, e de repente as coisas em casa começaram a queimar, começaram a quebrar, eu precisei ajustar, e como o seguro casa fez a diferença, né, eu investi um dinheiro com baixo custo e ele abençoou a minha vida durante aquele ano todo, né? Um serviço que eu gastaria o triplo com o seguro, eu pude estar ali assegurada, né? A palavra certa. Então, eu sei que o Senhor, ele nos prepara, ele tem, dentro do Evangelho, ele quer que nós nos tornemos autossuficientes em todas as coisas. E a autossuficiência financeira é algo, como fala na citação, que nos traz gratidão, porque eu sou feliz hoje por ter essa organização e por saber que aquilo que eu ainda não adquiri, eu vou adquirir, né? Sou grata por, dentro da classe, eu ter aprendido como eu falei na nossa última aula das mulheres, né? Era mais nova do curso, né? E como elas puderam enriquecer a minha vida com as experiências delas, né?
Eu não tenho filhos ainda, todas elas tinham filhos, então a experiência também de eu me preparar para o futuro, né? Porque financeiramente hoje é eu e meu marido, mas vão vir os filhos e como que vai ser, né? Então foi muito especial aprender um pouco com elas também, com a experiência que elas já tiveram até aqui. Eu sei que o Senhor, Ele espera de nós o melhor, né? E hoje é o tempo da gente se preparar. Me preparar durante a pandemia foi uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de eu olhar para dentro e falar, esse é o momento que o Senhor está me dando a oportunidade de mudar. E ter feito essa mudança em minha vida, eu estou colhendo os resultados, né? Estou me preparando para aquilo que ainda tem por vir. O Senhor, Ele nos ama, irmãos. Ele nos ama imensamente. E eu sei que se a gente estiver preparado, a gente não vai temer pelo que vem no futuro, né? E é esse testemunho que eu gostaria de compartilhar em nome de Jesus Cristo também. Amém. 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 Muito obrigada, Vitória. Muito obrigada. E nós vamos dar início agora à parte de saúde emocional na pandemia. Quem vai falar para nós é a irmã Josineide Barbosa Lima. Ela é formada, né, como psicóloga há 11 anos, ela atua como psicóloga clínica e também pós-graduada em psicopedagogia. Então, a irmã é casada, né, com o irmão Roosevelt, há 14 anos, é membro há 36 anos, e hoje vai nos abençoar aí com seus conhecimentos para cuidar da nossa saúde emocional em momentos delicados como no momento atual que estamos vivendo. Então, o tempo é seu, irmã Josineide. Eu não estou conseguindo ouvir a Neidinha. Eu não estou conseguindo ouvir ela. Vocês estão ouvindo? Não. Não tá aparecendo o som, irmã. Agora fechou o microfone. Agora abriu o microfone, mas não está saindo o som mesmo assim. Tá com fone? Tá plugado no fone? Ligou o microfone, ligou, mas mesmo assim não tá dando para te ouvir. Será que tá conectado o fone? Agora desligou. Agora tá. Eu acho que talvez o Desligado o anfitrião precisa microfone. liberar ela, Fabinha. Ai, obrigada, Vicky. Deve ser isso, sim. Irmão Rogério, consegue liberar o áudio da irmã Neide? Irmã Neide, ativa e desativa o microfone. Isso, agora pode ativar. Fala alguma coisa, Neidinha, para a gente ver se deu certo. Tá desligado o microfone de novo. Agora fala um pouquinho para a gente ver se deu certo. Não tá dando para ouvir, né? Irmão Rogério? Acho que caiu a conexão dela.
Irmão Rogério, só um momentinho. Deixa eu mandar só um momentinho, por favor, irmãos. Deixa eu ver com a Neide aqui se está dando tudo certo para ela voltar. Fábia, Oi? tá ouvindo agora? Sim, estamos te ouvindo. Então, acho que agora todos estão, será? Sim, estamos ouvindo. Ai, gente, me desculpa que eu sou péssima com tecnologia. E o Roosevelt ainda não chegou do trabalho para me ajudar. Já estava nervosa aqui. Mas tudo bem, deu certo. Fica tranquila, Neide. Muito obrigada, viu? Deu certo agora, né? Tá bom. Então, é um prazer estar com vocês nessa noite, em ver os rostinhos, matar um pouquinho a saudade, mesmo que seja pela chamada de vídeo, né? E também é um prazer ouvir os testemunhos, né, dos cursos de resiliência, de autossuficiência, e saber que as pessoas, elas estão conseguindo aplicar em suas vidas os ensinamentos, né? Isso é muito bom, muito gratificante. Mas nós vamos discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre as nossas ansiedades, né? E como que vocês estão lidando com a ansiedade nesse tempo de pandemia, né? Tempo de confinamento. Então, a ansiedade, ela começa com as expectativas que vocês criam nas suas mentes. E elas alimentam suas carências emocionais. Né? Então, essas expectativas, elas geram muita ansiedade. E chamam aquilo que vocês planejou, né? Quando dar errado e não sai da mesma forma que vocês esperavam. E aí, gera uma frustração. E essa frustração, ela vai gerar a ansiedade. Ela vai aumentar, na verdade, a ansiedade, né? Porque você não sabe ainda elaborar a perda, não sabe ainda elaborar essa perda de forma que você possa reconhecer que a perda pode ser um grande aprendizado, pode estar aprendendo alguma coisa com determinadas perdas, com todas as perdas, na verdade. E tudo isso, ele gera um estresse, né? Essa expectativa que... Ô, Fábio, eu queria saber se vocês estão me ouvindo, porque eu não estou vendo nada. Estou ouvindo, Neide. Estamos sim, Neidinha. Tudo bem, Neidinha. Tá bom. E essas expectativas, elas vão aumentando a ansiedade, né? E quando se aumenta a ansiedade, isso gera outros tipos de complicação emocional. E gera um desconforto, gera um nervoso, gera um descontrole emocional. E o ano passado, e ainda estamos, né? Foi um ano de muitas complicações por conta desse confinamento que estamos vivendo, por conta da doença Covid-19. Então, as famílias tiveram que ficar confinadas dentro de casa. E isso gerou uma certa ansiedade. Então, vamos falar um pouco de como nos manter bem em tempos de pandemia e desses impactos, né, do distanciamento social que causou. E a melhor forma de lidar com isso é construir uma resiliência emocional, né, que é o ponto fundamental, né, para que você possa saber lidar com as emoções. Então, a resiliência emocional, você tendo uma estrutura emocional, tendo essa resiliência, você vai saber lidar com as emoções que, quando vem à tona, ela prejudica muito a sua vida, prejudica o lado físico, prejudica o lado financeiro, prejudica o lado espiritual, porque
você não está sabendo lidar com a situação que chegou à tona. Então, essa capacidade, a resiliência emocional, é uma capacidade que o ser humano tem de poder adaptar às situações inesperadas, né, e indesejadas. Então, essa capacidade de adaptação, todo ser humano ele tem, só precisa descobrir, né, como fazer. E nós estamos enfrentando um grande desafio, né? E esse desafio, ele não precisa ser vivido de forma tão sofredora, né? O ser humano, ele não nasceu para ficar trancado dentro de casa, dentro do apartamento, né? O ser humano nasceu para estar livre. E, de repente, ele se viu obrigado a estar trancado dentro de casa, né? E isso está causando ainda e causou muitos conflitos emocionais, né? Atitudes indesejáveis, conflitos familiares, e porque as pessoas, elas não tinham esse hábito de estar dentro de casa, com todos os seus familiares, e fazendo coisas que não faziam antes, ou deixando de fazer coisas que não faziam antes. E por não ter uma livre liberdade de poder, hoje eu quero sair, hoje eu vou visitar alguém, hoje eu vou passear no shopping, hoje eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Não tinha mais essa liberdade, tinha que ficar dentro de casa, então as pessoas não estavam sabendo reinventar, dar um novo significado a essa situação, e aí os consultórios começaram a encher com pessoas com problemas emocionais, muitos que já tinham, outros que desencadearam, e porque não estava sabendo lidar com essa situação. Todos precisam praticar essa resiliência emocional, né? E essa é uma época que nós podemos estar praticando isso, mesmo sem querer, porque não escolhemos passar por essa situação, mas estamos passando. Mas é um momento de praticar essa resiliência, de adquirir forças, de adquirir sabedoria, né, para saber lidar de forma que o sofrimento psíquico ele seja um pouco mais aliviado. E tendo essa capacidade de enfrentar os problemas e dar um novo significado àquilo que está machucando, é muito importante para que o indivíduo ele não se depare ou ele tenha um direcionamento para uma ansiedade elevada e futuramente até uma depressão. Então, por isso, é de grande importância criar essa estrutura emocional. E nesse momento de pandemia, pode ser algumas coisas que podem estar afetando, que é a perda de um familiar, a perda de um emprego, da renda da família, né? A perda de um membro, e já falei da família. Então, quando algumas pessoas se deparam com essa perda e não sabem lidar com essa situação, a primeira atitude vem a tristeza, vem a angústia, vem a falta de vontade de não querer fazer nada, e menos pensar que ele pode dar um novo significado para essa situação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, de o que cada um pode estar fazendo para não se deixar ser influenciado pela tristeza. Então, o ser humano, ele tende a perceber o que pode aprender com tudo e que está passando. Olha a situação de forma realista, sem entrar em pânico. Descubra o seu melhor e faça o seu melhor para que tudo possa dar certo. Isso que nós estamos vivendo não vai durar para sempre. Então, toda catástrofe
ela tem um aprendizado. Então, não precisamos entrar em pânico pela situação que estamos passando. Estamos, desde o início, né, do ano passado, quando começou tudo, as instruções foram dadas de se manter quando precisar sair, usar máscara, se manter sempre as mãos limpas, não levar aos olhos, à boca, enfim. Então, se manter fazendo essa situação. Mesmo fazendo isso, né, caso adquira, venha contrair a doença, mas o ideal é não entrar em pânico, não cair no desespero, porque quando uma pessoa está em pânico, em desespero, ela não tem um raciocínio de poder ter um direcionamento para a saída daquela situação. Não deixe pensamentos ruins ditarem como vai ser a sua vida. Então, os pensamentos ruins, quando eles vêm, eles são muito fortes e reais para aquela pessoa que está pensando. Mas você tem a capacidade de mudar o foco, de não deixar que esses pensamentos ruins façam com que as coisas aconteçam. Direcione o que você precisa fazer. Então, você precisa se perceber que você está sendo, está diferente, seus pensamentos estão diferentes, para o pior, né? Que os pensamentos ruins faz com que você sinta que você não é capaz, que você não consegue, que com você tudo acontece, que não vai dar certo. Então, são coisas desse tipo. Então, você precisa desviar o foco para que a ansiedade, ela comece a cair. E pratique o amor próprio. Então, seja grato, né? Você ser grato pelas coisas que acontecem na sua vida é uma forma de você também estar praticando a resiliência. Porque quando você reconhece tudo que acontece na sua vida de bom, que você está progredindo, que você está tendo os bons resultados, isso faz com que você se motive cada vez mais para estar com a sua autoestima elevada, com o seu humor sempre também elevado, que são características principais para não se deixar levar pela ansiedade. E a gratidão, ela ajuda a aumentar o hormônio do humor. Então, comemore seus sucessos, suas conquistas. Então, nós ouvimos o testemunho da Vitória agora há pouco, né? Ela falando de que o que ela aprendeu, né? E o que deu certo depois que ela fez o curso de autossuficiência. Então, ela deve comemorar isso, né? Ela deve ficar muito feliz, porque quando ela comemora alguma conquista, quando o ser humano comemora alguma conquista, isso serve de motivação, isso serve para você mesmo perceber o quanto que você é capaz de buscar as coisas, de ter essa conquista. Então, comemore sempre. Faça algo de bom para você mesmo, né? Então, qual foi a última vez que você fez algo de bom para você mesmo, né? Nós temos a tendência de procurar sempre estar fazendo algo de bom para alguém, né? E às vezes nos esquecemos de nós mesmos. Então, é importante isso também, né? Você, de vez em quando, fazer algo de bom para você e você reconhecer isso que você fez por você mesmo. Uma outra coisa bem legal para se fazer nesse tempo de pandemia, que estamos confinados dentro de casa, alguns eles saem para o trabalho, mas final de semana fica todo mundo dentro de casa, é se conectar com pessoas, né? Então, tira uma parte do dia para conversar, para interagir com as pessoas que estão na sua casa, né? Então, é importante, não se isole, não fique lá no quarto, isolado.
só com ouvindo música ou nas redes sociais. É muito importante essa interação, né? Já não estamos tendo a interação com o outro, né? Então, pelo menos, precisa ser feito dentro de casa. Então, aqueles que saem para trabalhar, quando chegar, conversa a respeito de como foi lá no trabalho, né? Dos desafios, ou então do que aconteceu. O filho conversa como foi sobre a escola, o que aprendeu hoje, o que está sendo difícil, pede ajuda aos que estão lá perto. Então, é importante essa interação, né, para que você possa se sentir, ter essa, não deixar com que você não mais pense que não está tendo, que você precisa, por estar em casa, né, por estar vivendo essa pandemia, né, você tem que ficar lá dentro do seu quarto, sem interagir com as outras pessoas. Faça uma chamada de vídeo para alguém. Então, o fortalecimento da conexão interpessoal, mesmo que seja de forma por chamada de vídeo, ela diminui o impacto negativo do distanciamento. Então, quando eu faço uma chamada de vídeo para uma amiga, né, isso vai diminuir esse impacto do distanciamento, porque eu estou vendo aqui, e isso faz com que o hormônio da alegria, ele venha à tona. Porque ali vocês vão conversar, vão falar sobre coisas. E isso também é importante. Um outro ponto, né, que pode ajudar também nesse momento é ter uma boa noite de sono. Eu sei que alguns, né, estão com sono aí todo trocado, porque como está em casa, vai dormir 1h, aí acorda 11, 10 horas da manhã, e só que é necessário ter uma boa noite de sono, porque o sono, é através do sono que os sintomas de que alguma coisa não está bem, quando você tem o sono, não está conseguindo dormir, está acordando várias vezes durante a noite, esse daí é um sinal de que algo não está bem no seu corpo, né? Ou na sua mente. Então, o sono quando o sono você não está tendo uma qualidade boa de sono, é um sinal de que algo precisa melhorar, de que você precisa fazer algo com relação a isso. Porque o sono, a má qualidade do sono, ele ajuda muito na perda do controle da ansiedade. Então, o exercício físico, mesmo quem mora em apartamento, em casa, dá para fazer um exercício físico, né? O exercício físico, ele ajuda bastante, né? A irmã também falou no testemunho dela sobre o exercício físico, que ele ajuda na oxigenação do sangue, né? Que vai ajudar, vai facilitar na transmissão, né, nos neurotransmissores do hormônio da serotonina e da dopamina. Então, o hormônio da serotonina é o hormônio que dá alegria, né, do humor, e o da dopamina é o hormônio da motivação. E esses dois hormônios, eles são necessários nas nossas vidas, né, para vocês verem, da alegria e da motivação. Então, eles precisam estar presentes. E para eles estarem presentes, vocês viram, é preciso nós fazermos alguma coisa com o nosso corpo, para ele estar ali bem presente. O exercício físico, ele também ajuda nas doenças, né, cardiovasculares e nas doenças respiratórias. Então, às vezes, você está em casa só achando que estou preso, não posso fazer nada, e aí deixando de aproveitar esse tempo que está em casa preso e deixando de fazer algumas coisas que vai vir de benefício para o seu corpo, para o seu emocional.
Um outro ponto, né, que deve ser feito quando perceber que a ansiedade, que o nível de irritação está elevado, é mudar o foco, né? Se você perceber que você vai começar já, o seu corpo já está dando sinais de que você já está ficando irritado, então muda o foco, né? Presta atenção em uma outra coisa, não fica pensando naquilo que você não consegue controlar, né? Então, quando você começa a pensar muito naquilo que você não consegue controlar, você não vai conseguir ter o controle também dos sintomas que seu corpo já vai começar a demonstrar. Medir a quantidade de notícias recebidas da Covid-19. Então, é só ligar a televisão que vem uma enxurrada de notícias. E essas notícias não são boas. É número de morte, número de infectados, e muitos dos canais, eles exageram bastante. E isso, para quem tem ansiedade, faz com que o nível altere ainda mais. Então, selecione o que vocês querem assistir. Não precisa ficar em casa o dia todo assistindo o jornal. Todos terminam esse, muda para aquele, muda para... Porque eles estão dando a mesma notícia. E quanto mais notícia que você souber, mais ansioso vai ficar. Então, selecione, né? Tem alguns que são muito alarmantes, né? E isso prejudica muito. Uma outra coisa que vocês podem estar fazendo, junto com a família, é legal fazer um cronograma do que vocês querem fazer. Reúne a família, pega lá o dia da noite familiar, na segunda-feira, e faz esse cronograma da semana, né? Vamos fazer isso, isso e isso. E vai tentando cumprir. E num desses dias aí que você pode estar colocando, fazer um bolo em família, né? Fazer uma comida diferente em família, porque quando você junta com a sua família para fazer algo, ali vem diversão, ali vem risos, né? E isso faz muito bem para a saúde emocional. E faz ainda com que aumente o afeto, né, da interação com a família, e também a paciência, né? Porque não vamos fantasiar e dizer que tem famílias que não têm tanta paciência, tem pai que não tem tanta paciência com os filhos. E aí, quando começa a brincar, né, de forma que você entre no universo da criança, convida a criança para fazer um bolo com você, para fazer algo que você está fazendo, isso vai ajudar na paciência. Faz a tarde da pipoca e do filme, né? Então, o que vocês querem assistir? Escolhem juntos o filme para assistir. E aí coloca lá, faz uma pipoca, faz um chá, ou um suco, e juntos. Então, procurar sempre estar fazendo coisas juntos, porque isso vai fortalecendo ainda mais, e vai fazendo com que você mude seu foco, o foco de que eu estou preso dentro de casa, eu não posso sair para ver ninguém, eu não posso interagir com outras pessoas. Jogo da memória. O jogo da memória é maravilhoso. Além de estar ali, você não deixando a sua memória ficar atrofiada, também serve de interação. Eu estou falando do jogo da memória, o físico, não no celular, cada um com o seu. Pai com o seu, mãe com o seu, filhos cada um com o seu. Não dessa forma. Então, o jogo da memória é físico. Vai lá, senta na mesa e começa todo mundo a interagir juntos, a brincar. Se você perceber que você hoje amanheceu mais estressado, impaciente, faz umas técnicas de relaxamento, umas técnicas de alongamento, de meditação, né? Isso auxilia no controle do estresse. Então, vai lá, relaxa um pouco, né? Tenta não
pensar em nada naquele momento, né? Essas técnicas, elas ajudam bastante a você desviar o foco. E aí, brincadeiras com criança, para aqueles que têm criança em casa, né? Como falei antes, entra no jogo da criança. Você não dita as regras, deixa que a criança diga como que elas querem brincar hoje. E você entra no jogo da criança, você entra no universo da criança, né? Isso também faz com que você esqueça um pouco dos seus problemas, das suas dificuldades, o que você está passando no momento, né? E é bem legal. Se possível, ir no ambiente livre e respirar, né? Isso aí é mais para quem mora em casa, né? Porque apartamento não dá para ir lá fora respirar, só se tiver que sair mesmo. Mas respirar, olhar para o céu, ver as estrelas, né? Coisas que fazem com que você relaxa. Então, sentir o ar, né? Perceber pequenas coisas que muitas vezes você passa despercebido, né? Você nem percebe que aquilo ali está ali, né? E essas pequenas coisas, quando passamos a perceber... Pode falar, Fábio. Até sobre isso que você está falando, você me permite só fazer um comentário? Sim. É bem interessante essa questão de olhar, né, para a natureza, para o céu, e da meditação que você falou. Então, tem vários psicólogos, né, que solicitam, encaminham para aquela pessoa começar a fazer meditação, e eu tenho essa experiência, né, de começar a meditar. E é muito interessante. Tem uma série do Netflix que chama Meditação Guiada Headspace. E é sensacional. Tem muitas pesquisas que comprovam os benefícios da meditação. Muitas pesquisas, inclusive, que mostram a alteração na anatomia do cérebro. Então, o nosso cérebro, ele muda tanto que depois de 6 semanas meditando, se você faz uma tomografia, a imagem que vai ter do seu cérebro era diferente daquela imagem anterior ao período de 6 semanas meditando. Então, assim, são benefícios comprovados, mas mais do que isso é sentir o benefício na nossa vida, né? De uma coisa tão simples, tão simples ali, meditar por alguns minutos, se conectar com o presente e relaxar e respirar melhor, mas é uma coisa que eu sinto muitos benefícios na minha vida. E é uma série muito interessante que eu recomendo. Inclusive, agora tem uma do mesmo grupo, né? Headspace, Meditação Guiada, Como Dormir Melhor. Mas é realmente uma coisa simples que traz muitos benefícios. E aí você falando de família e tal, e me lembrou dos jovens, né? Os jovens, assim, tudo que você fala se encaixa muito bem, porque eles muitas vezes gostam de ficar no quarto, muitas vezes gostam do excesso de rede social, de pouca interação. Então, até uma coisa que a gente faz aqui em casa é meditar junto, né? Tem o Henrique de 6, a Alicia de 11, mas a gente medita junto. Então, a gente tem conseguido sentir os benefícios disso, né? De olhar o pôr do sol, assim, a gente mora em casa, então tem quintal. Mas parar um minutinho, assim, e olhar o céu, né? Porque muitas vezes é exatamente o que você falou, informação a gente já tem, a gente já sabe em que nível a pandemia está, mas buscar alimentar a nossa mente com esperança é essencial para que a gente fique bem, né? Exatamente. Muito obrigada pela contribuição, Fábia. E é bom que você tenha a prática aí, as pessoas que estão ouvindo já dá mais uma motivação para elas fazerem. E são realmente experiências todas comprovadas, são pesquisas todas comprovadas. Tá? Então, mediante uma situação que causa sofrimento psíquico, angústia, esgotamento físico, mental, intelectual e até espiritual, não pensar no problema, e sim no que eu posso fazer para sair dessa situação. A tendência de quando eu estou passando por uma situação é focar
aquele problema. Ah, porque eu tenho isso, ah, porque aconteceu isso. E aí a pessoa fica tão focada no problema que esquece de que ela mesma precisa resolver o problema. Então, ela mesma precisa encontrar as saídas para aquela situação. Então, é não focar no problema, o problema já está aí. É focar nas situações, nos caminhos que eu devo fazer para sair dessa situação. Pensamentos, eles alimentam os sentimentos que vão gerar ações. Então, quando eu penso, eu sinto, e o que eu sinto vai fazer com que eu tenha a reação. Então, muito cuidado com os pensamentos, né? O que eu estou dando mais atenção, aos bons pensamentos ou aos pensamentos ruins, né? Muito cuidado com isso. Então, buscar conteúdos e prática que restabeleçam a confiança de si mesmo, seja de ordem intelectual, terapêutica ou religiosa. Então, ordem intelectual, fazer um curso, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Fazer um curso, algo que você busque conhecimento para você. Terapêutico, se você está vendo que você está fazendo de tudo e não está conseguindo se livrar sozinho da situação, está ficando angustiado, amedrontado, não está conseguindo sair da situação, então procurar a ajuda de um profissional. E religioso, a fé. A fé, ela ajuda bastante, porque quando você acredita, né, você sabe que aquilo ali pode acontecer. Então, você vai fazer com que aconteça, buscando os meios. Manter uma alimentação saudável, sempre que possível. Então, manter uma alimentação saudável, ela vai ajudar no equilíbrio e vai ajudar a equilibrar e contribuir na manutenção de uma boa saúde física e mental. Então, também ajuda nisso, né? Na minha saúde mental. Se vocês perceberem, tudo que eu faço na minha vida, tudo que o ser humano faz, ela se volta para a saúde emocional, né? Limitar o tempo gasto, né? Sobre busca de informação. Então, não preciso estar o dia todo buscando informação, né? A Fábia falou também agora há pouco. Então, quando eu busco tantas informações negativas, isso vai criar uma sensação de ansiedade, de angústia. Então, procurar não criar, não estar buscando tanta informação sobre o que está acontecendo nesse momento. Realizar exercícios cognitivos, né? Como cursos online, leituras de livros, tocar um instrumento, aprender um novo idioma. Isso faz com que você seja estimulado, né? Então, vai aumentar a estimulação e a capacidade cognitiva e vai promover uma sensação de produtividade e controle, porque você está em casa, muitas vezes sem fazer nada, e aí quando você faz algo dessas que eu citei, isso vai aumentar a sua produtividade. Então, aprender a tocar no instrumento. Você pode, a internet está aí, tem vários cursos pela internet que pode estar fazendo. Idioma também, né, pode estar fazendo. Então, assim, se você ficar em casa sem fazer nada, só pensando no que está acontecendo, no que eu não posso ter o controle, no que eu não posso fazer nesse momento, vou estar deixando de ganhar, de fazer outras coisas, de fazer com que a minha resiliência emocional ela se estruture. E a resiliência emocional, ela vem de acordo com o que eu faço, de acordo com o que eu dou importância para a minha vida emocional, né? E aí, tem umas técnicas que eu gostaria de ter, vou passar 2 técnicas para vocês, né? Uma quando você estiver bastante angustiado, não conseguindo pensar em nada, com ansiedade muito elevada, você vai lá
deita na sua cama, fecha os olhos, e aí você vai pensar numa cor que você gosta. E aí, nessa cor, você vai, com os olhos fechados, imaginar essa cor, ela circulando todo o seu corpo. E aí, bem devagar, você vai fazer com que essa cor vá circulando até lá o pé e volte. Isso ajuda a relaxar e mudar o foco. Uma outra coisa, você vai escolher 5 objetos, isso aí já é uma outra técnica, tá? 5 objetos que estão ao seu redor, ali no ambiente que você está. E desses 5 objetos, um por um, você vai dar a função dele. Então, digamos que ali na sua sala tinha um relógio, você escolheu o relógio. Então, você vai explorar a função do relógio. O relógio serve para me dizer que hora é, para que eu possa ter o controle do que eu vou fazer, para que eu não me atrase no meu compromisso, para me despertar quando eu estiver dormindo. Enfim, explora o máximo que você puder. E aí você passa para o outro objeto, faz a mesma coisa, e assim sucessivamente. Isso faz com que você mude o foco, porque o seu cérebro, ele não tem a capacidade de pensar na mesma coisa, de pensar em várias coisas no mesmo tempo. Então, você dando essa atividade, você vai fazer com que o seu cérebro, ele esqueça do foco que você está sofrendo naquele momento, do problema que você está sentindo naquele momento, fazendo com que a sua angústia, o nível de ansiedade, ele cresça. Tá bom? Então, era isso que eu gostaria de passar nessa noite, algumas técnicas, algumas coisas que vocês podem estar fazendo, né, com suas famílias, sozinhos, para que possam ter uma resiliência emocional, não só agora, durante a pandemia, mas durante toda a vida, né? Que nós estamos sempre passando por alguma dificuldade. E precisa, o ser humano, ele precisa se livrar dessas situações sozinhos. Cada um de vocês tem a capacidade de livrar dos problemas. Então, não dar tanta importância. Que importância que eu estou dando? Não dar importância ao problema, e sim buscar solução para aquele problema. Não sei se alguém vai fazer alguma pergunta, vou passar aí para a Fábia. Muito obrigada, Neidinha, muito obrigada, viu, pelas instruções maravilhosas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Aproveitem, hein? Psicóloga experiente, vamos aproveitar para tirar as dúvidas. Enquanto o pessoal vai pensando, eu tenho uma pergunta, Neidinha. Até tem 2 discursos que eu gosto muito, que falam a respeito, que é como um vaso quebrado e comigo habita, a noite vem, que falam um pouquinho disso, né? Mas eu gostaria de perguntar para você também, quando você acha que é hora de procurar ajuda profissional? Quando que passa ali de uma ansiedade ou uma tristeza normal e passa a ser patológico, enfim, ou por precaução, você como profissional, quando que você sugere, né, que nós ou nossos familiares optem por buscar uma ajuda profissional? Tá. Vou pegar de novo a fala da Vitória. O ideal era que todos fizessem, mesmo sem estar com ansiedade, né? Mas, como a gente sabe que como que eu falo? É bem difícil conseguir, é um custo alto, muitas vezes para muita gente, não é prioridade, né? Então, a primeira coisa que faz, quando aperta, vamos cortar a terapia. O nosso sistema de saúde não é fácil de entrar, né? Então, infelizmente, mas para procurar realmente, né? Quando você percebe que você está com angústia, que você não está conseguindo mais fazer aquilo que você gostava antes de fazer,
algo que você gostava muito, mas agora você não tem mais vontade. Você não tem mais vontade de socializar, quer ficar somente dentro do seu quarto, né? Você não tem vontade de falar com as pessoas. Você não está tendo, você não está tendo vontade de fazer o básico que você fazia com seu corpo de higiene, com seu corpo de higiene na casa. Então, é quando você começa a perder a esperança e perder a vontade de fazer as coisas básicas que você precisa fazer. Isso aí é necessário, sim, procurar uma ajuda. Muito bom, obrigada, Neidinha. Alguém mais gostaria de aproveitar, perguntar, tirar alguma dúvida? Então, nós vamos passar, então, o tempo... Só queria agradecer, então, tá? Muito obrigada, então, por essa oportunidade. É sempre muito bom, né, a gente poder estar compartilhando um pouquinho do que sabe com as pessoas e saber que pode estar ajudando alguém. E eu sou muito grata, né, de saber que, através da minha profissão, eu posso estar ajudando aí pessoas a se salvar, né? Porque sabemos que quando a pessoa se entrega numa depressão, pode levar ao suicídio, né? E, às vezes, você não dá tanta atenção por uma coisa que está acontecendo, uma mudança que está acontecendo na sua vida, achando que é besteira, achando que vai passar, e aquilo vai aumentando a cada dia. Mas eu sou muito grata de pertencer ao Evangelho, né, pelos ensinamentos que eu tenho, que eu vejo que muitos deles vêm de acordo com a profissão que eu escolhi, e isso é muito bom. E obrigada pela oportunidade, e gostaria também de prestar meu testemunho. Cristo vive, Ele é o nosso Salvador, e Ele pode todas as coisas, e nós temos só que acreditar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito bom, Amém. muito obrigada. Obrigada, Neidinha, pelas instruções maravilhosas, né, pela sua presença e compartilhando seus conhecimentos conosco. Nós gostaríamos de passar o tempo agora para o presidente Silvio Campagnoli, né, conselheiro da presidência Destaca, que vai nos deixar uma mensagem. Olá, meus amigos, minhas amigas, que bom estar com vocês. É um grande privilégio, uma grande honra, né? E me sinto muito simples e humilde perante todos vocês. Estou muito grato aí pelos testemunhos, né? Pelos conselhos da irmã Neide. E é com muita gratidão mesmo que eu me sinto aqui agora e poder compartilhar com vocês esse sentimento, né? Maravilhoso mesmo, sabe? E em meio a essa pandemia, esses momentos difíceis que todos nós passamos, nada melhor do que ter um banquete, né? De testemunhos, conselhos maravilhosos. Então, estou muito feliz e muito grato. Mas eu queria... A minha designação hoje é deixar uma bênção a todos vocês, na verdade, né? E antes de tudo isso, eu queria somente compartilhar com vocês uma escritura, né? E uma citação do Elder Christofferson, né? A escritura que eu vou compartilhar com vocês é Doutrina e Convênios 15. O Senhor, ele fala com as próprias palavras, né? É meu propósito suprir a meus santos, pois todas as coisas são minhas. E é interessante que no 15 ele fala isso e depois no 16 ele complementa, né? Mas é necessário que seja feito a meu modo, né? Eu fiquei muito animado e muito feliz em ouvir o testemunho das irmãs, da irmã Vitória, os conselhos e o testemunho da Neide. E é interessante que eu acredito que todos nós, de alguma maneira ou outra, temos passado alguma adversidade no meio da pandemia, né? Ou com emprego, problema emocional, uma perda de um ente querido, né? E a gente sabe que não é fácil, né? Quando eu falo não é fácil, porque
Eu também perdi ente querido nessa meio da pandemia, né? Não foi pela Covid, mas estava no meio da pandemia, então faz todo um processo. Mas perdi muitos amigos, né? Muitos amigos meus, de verdade. Então a gente sente realmente que é um momento de a gente se apegar, como a Neide falou, né? A fé faz uma diferença muito grande, mas ainda assim, nós temos que ter a inspiração, né? De que o Senhor, ele criou vários sistemas, né? Ele criou vários recursos para que nós pudéssemos buscar para nos ajudar de alguma maneira. Temos a igreja, sim, temos todo um processo de ensinamento religioso que nos fortalece, mas a própria igreja prega para nós, né? E quando chega uma situação em que a gente não está conseguindo resolver, nós temos que buscar realmente profissionais, seja qual for a situação, né? Muitas vezes, quando a gente está doente em casa, fisicamente falando, a gente recebe uma bênção do sacerdócio. Muitas vezes, na bênção, você sente no espírito que você tem que buscar uma ajuda profissional. Então, você tem que ir no hospital, né? E a parte emocional não é diferente. A gente abençoa as pessoas que têm problemas emocionais, né? E a gente sente, ó, irmão, agora é a hora de você buscar um profissional, né? Tudo já foi feito, agora é um profissional. E funciona, né? Eu acredito que a irmã Elaine, no testemunho dela, ela falou no início lá do testemunho dela sobre uma ajuda profissional, ela buscou profissional, né? Então, é tudo isso. Com relação a isso, meus queridos irmãos e irmãs, eu vou ler aqui uma citaçãozinha que está na linha Rona, é o de Christophe, ele fala assim, ó, é o desejo de Deus que sejamos homens e mulheres livres, capazes de atingir nosso pleno potencial, tanto material quanto espiritualmente, para que sejamos livres das limitações humilhantes, da pobreza, do cativeiro, do pecado, e possamos desfrutar o respeito próprio e a independência, para que estejamos preparados em todas as coisas para nos unirmos a Ele em seu reino celestial. Eu sou muito grato de verdade por tudo que ouvi hoje, aprendi, né? E vou colocar em prática aquilo que eu vi hoje, aprendi, né? A Fábia falou da experiência que ela tem tido em casa, com os filhos, com o esposo, né? Meditar junto, né? Todos juntos. Então, é algo maravilhoso. Mas, irmãos, eu não quero tomar mais o tempo, porque o que nós ouvimos, o que eu aprendi hoje foi maravilhoso e muito motivador. E eu quero aproveitar aqui e expressar o amor, né? Que a presidência da Estaca tem por todos vocês. O presidente Silva, eu falo para vocês e sou uma testemunha, ele se preocupa com todos vocês. Todas as reuniões que temos, ele cita o povo dele, o povo que ele ministra, o povo que ele cuida, né? Então, e junto com seus conselheiros. Então expressa aqui o nosso amor de todos vocês e aproveito, né, por designação, deixar uma bênção de cada um de vocês, né? E também essa bênção vai àqueles que por algum motivo ou outro não estão podendo ver hoje, né? E por isso que está sendo gravada a oportunidade que tem de ouvir e aprender algo que foi nos ensinado hoje. Então, como um membro da presença da Estaca e como portador do sacerdócio, eu os abençoo, todos vocês, com tudo aquilo que o Senhor dá de recurso, que vocês precisam e necessitam. Que o Senhor possa abençoar vocês com entendimento em tudo que estamos passando. Que o Senhor possa fortalecer cada um de vocês nesse momento difícil e que, apesar de nossa fé, nossa crença, nossa determinação e coragem de fazer aquilo que o Senhor espera de nós, e sabermos que não estamos livres dessas dores e aflições, mas que o Senhor possa preparar, cuidar do nosso coração e ajudarmos, né, a enfrentar esse momento difícil. A gente sempre aprendeu na igreja que nós temos que ter a luz, né? Nós não vamos na igreja buscar a luz, nós fazemos essa luz em casa e levamos para a igreja. Mas também não quer dizer que nós não possamos ter a luz de alguém, nós não possamos, alguém está numa dificuldade, que nós não possamos ser a luz através do nosso testemunho, do nosso desejo de servir e ajudar outras pessoas. Então, que o Pai Celestial realmente possa derramar bênçãos sobre todos vocês e proteção, imunização, conforto, consolo no momento difícil. E eu presto um testemunho para vocês. Deus vive, Jesus é o Cristo.
E Ele tem feito muitas obras, muitos milagres em nossas vidas. E essa bênção, esse testemunho, eu compartilho com vocês e deixo sobre vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, eu gostaria apenas de encerrar, mais uma vez agradecendo com muito carinho, tá bom? A participação de todos vocês, a presença, agradecendo com muito carinho todos que compartilharam conosco seus testemunhos, suas mensagens, conhecimento, a bênção do presidente. E eu deixo o meu testemunho apenas de que a autossuficiência, ela tem o que nós precisamos para melhorar nossas vidas. Então, irmãos, é realmente um tesouro especial em nossas vidas. O programa de autossuficiência que o Senhor nos deixou, que a gente possa fazer uso disso a nosso benefício, tá bom? Encerramos, então, essa live e vamos pedir para a irmã Jane Cristina dos Santos Almeida, de Bonifácio, a nossa presidente da Sociedade de Socorro da Estaca, que nos ofereça a última oração. Tá bom? Bondoso amado Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento de aprendizado, pelas bênçãos que tem nos concedido. Somos te gratos por tudo que tem feito em nossas vidas. Agradecemos por nos ajudar a sermos melhores e nos tornar mais autossuficientes, tanto espiritual como materialmente, através das instruções que fizeste para o seu povo aqui na terra. Pedimos que nos dê uma boa descanso e proteção, que abençoe todos os seus filhos e o mundo com paz, com resiliência emocional, física e espiritual, em cada canto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Saudades. Ela deu risada. Então, obrigada, meus queridos. Bom fim de semana, viu? Muito obrigado, irmão Fábio, irmão Rogério, todos vocês que participaram conosco, hein? Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Um domingo, final de sábado. Tchau, se cuidem. Tchau, povo lindo.